vocês? Estou eu aqui novamente para apresentar para vocês mais um vídeo do nosso projeto Eles São Gente Como a Gente. Como foi citado lá atrás no nosso vídeo de abertura, esse projeto ele saiu um pouco dos muros da escola. Na verdade, nós demos um salto bem grande. Nós fomos buscar um personagem da cidade de Herculândia, que mora lá no Rio Grande do Sul. Ele foi estudante da escola Dona Maria Barbieri e ele tem uma história de vida muito interessante. Como ele mesmo disse no vídeo, ele não acredita em sorte. Tudo que ele tem e conquistou, ele foi através do trabalho dele. Então ele deixa uma mensagem muito bacana para nós no vídeo. E uma das últimas perguntas, eu peço para ele voltar no tempo. Então assim, gente, foi um papo bem bacana. A gente fez um vídeo, na verdade uma entrevista, e os professores quiseram participar também. Então o que era para ser uma conversa pequena acabou se estendendo para 2 horas e 15. Então a gente não vai fazer o vídeo inteiro, então a gente vai fazer esse vídeo por partes. Então chega de ficar falando, chega de se apresentar. Então vamos lá para o nosso papo. O nosso convidado, então, é o estilista Walter Rodrigues. Abriu a agenda dele para esse papo e vale muito a pena assistir. Bora lá? Bom, gente, começou a gravar, então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde para vocês, alunos e profissionais e herculandenses aí da Escola Aristides. No nosso projeto da Eles São Gente Como a Gente, nós vamos trazer hoje uma pessoa que se dispôs, assim, prontamente a essa conversa conosco. Ele é herculandense. Eu vou falar aqui um pouco da biografia dele, bem pequenininha, tá? O nome dele, Walter Luiz Rodrigues. Walter, se eu estiver errado, você pode corrigir, tá? Não precisa... Ok, faltou o Vieira. Tá, então é Walter Luiz Vieira Rodrigues? Isso. Walter Luiz Vieira Rodrigues, sagitariano, nascido no dia 13 de dezembro. O ano, não achei, mas tem problema de falar? Não, 1959. Eu tenho agora 61 anos. Caçula de 8 irmãos. Estudou nos anos iniciais na escola que hoje chama-se Dona Maria Barbieri de Freitas, que antigamente recebia o nome de Grupo Escolar de Herculândia. Eu acho que é isso. Certo? Certo. Walter, seja muito bem-vindo. Então, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade aí. Então, eu queria que você começasse respondendo primeiro essa pergunta. Herculândia, o que significa para você? Uau, muita coisa. Eu acho que é o lugar que eu nasci, o lugar onde as minhas raízes estão. Então, para mim é sempre muito importante. Eu nunca me esqueci disso. Para mim é sempre importante lembrar a relação do tempo e do espaço, né? Então, da onde eu vim, o que eu sou hoje, né? Então, isso também faz parte dessa inter-relação de conhecimento, de família, de oportunidades, de tudo isso. Isso está relacionado ao lugar que você nasce. Eu não cresci em Tupã, eu cresci em Tupã, eu não cresci em Herculândia, mas para mim é tudo muito perto, é muito ligado, até porque a minha família está meio pulverizada entre Marília, Quintana, Herculândia e Tupã. Então, aonde eu vou ali tem parentes, primos, tios. Então, é toda uma região que, para mim, tem um carinho especial. E Herculândia, assim, a última vez que você teve? Faz tempo? Uau, faz muitos anos. Provavelmente, eu estava tentando lembrar isso, 97, 98, mais ou menos. E assim, me fala como que foi a sua infância, que você falou para mim ontem quando a gente estava conversando, né? Você falou que você estudou na escola, né? Que é o grupão de Herculândia que eles falam, e você saiu para estudar em Tupã quando você terminou os anos iniciais, né? Então, como que foi essa sua história em Tupã nesse tempo, enquanto escola? O que a escola representou para você nessa época? Bom, eu tenho lembranças muito queridas. Eu tenho lembranças do parquinho infantil, que eu acho que era assim que chamava, que era bem perto do grupo escolar, onde a gente ia e mais brincava, né? Era muita brincadeira.
eu fui alfabetizado pelas minhas irmãs, porque na realidade eu sou 7 anos mais novo do que a Cristina e 8 anos mais novo do que a Daisy. Os meus outros irmãos são realmente adultos, eram adultos, porque faziam parte do primeiro casamento do meu pai. Então, a minha convivência mesmo foi com as minhas 2 irmãs e com essa diferença bem grande de idade. Eu fui alfabetizado por elas, eu sempre fui... Eu não, eu ainda sou tímido, parece, mas eu sou tímido, e essa timidez me fazia me interessar muito pelos livros. Então, desde moleque muito pequeno, eu lia muito. Eu tinha professores que foram sensacionais, que estão na minha memória até hoje, como a professora Delazir, que eu tive aula no 2º ano, e tinha o professor que depois marcou a minha vida no 3º ano, que foi o professor Bento, que tinha uma história de uma tabuada que era um inferno, que a gente tinha que fazer divisão ou multiplicar, acho que divisão, multiplicação, nem lembro mais, e era infernal aquilo. E eu lembro que o dia que nós fomos selecionados para as classes, né, e tinha acho que 2 classes do terceiro ano ali, e quando eu caí na sala dele, eu só chorava. Eu tive um ataque de nervos, porque ele era o terror do colégio. Assim, era muito... Não era. Na realidade, na nossa imaginação ali de pequenos, era uma coisa engraçada isso. No final, você tinha um folclore que se você não chegasse ao 1000, você não passava de ano. Eu terminei, acho que 400 e pouco, e meu caderno sempre direitinho, impecável, eu sempre fui muito cuidadoso com isso. E aí eu passei na boa. Então, era um baita folclore que eles criavam em cima do professor Ben. Então, assim, as minhas memórias de Herculândia são interessantes. Eu tenho uma foto que eu amo, que eu estou com toda a minha classe na porta da escola, fantasiado de festa junina. Então, essa é uma foto que eu tenho o maior carinho, porque eu lembro das pessoas, a maior parte das pessoas ali eu lembro. Eu participava muito, era sempre muito animado para colaborar, e eu lembro que eu fui um sacerdote num desfile, eu não lembro agora se era 7 de setembro, alguma coisa, e tinha uma alusão a Tiradentes, era um carro alegórico, e eu fui de sacerdote do lado lá de... Era muito divertido, assim, eu tenho memórias muito, muito legais, muito interessantes. Para mim, tem uma relação muito interessante com os meus, que na realidade eram sobrinhos, mas a gente tinha a mesma idade, que é o Ricardo Rodrigues. Então, na realidade, a gente brincava tudo junto, eu ia passar férias na casa deles, quando já morando em Tupã. Eu mudei para Tupã exatamente no meio do semestre de 69, e fui terminar o meu ensino ali, o elementar, sei lá como chama isso, não lembro mais, em Tupã. E daí, de 69 a 81, eu fiquei morando em Tupã. E foi nesse... nós temos aqui a professora de matemática, inclusive, ela colocou, seu Bento foi também meu professor. Exatamente isso mesmo. Nunca me esqueço da história da tabuada. Então, a pergunta, né, uma das perguntas seria assim, um professor que marcou a sua vida, além do professor Bento? Assim, eu acho que a professora Delazir, sem dúvida, porque ela tinha um carinho, né? A gente era muito pequenininho no segundo ano, né? E ela tinha um carinho especial, ela tinha uma relação muito querida com a minha mãe, então também tinha essas ligações, por ser uma cidade pequena, né? A conexão se dava com essa história das pessoas se conectarem de outra forma, né? Então, eu tenho uma memória muito, muito afetiva com ela. Que legal. E a Jamile colocou aqui que a Delazir ainda é viva. Bom, então mande muitos beijos para ela, por favor. Assim, ela está no meu coração, é uma memória afetiva muito forte para mim. Que bom. Ô, Walter, agora me fala uma coisa. Aí depois você saiu de Herculândia, veio para Tupã. Você lembra a escola que você estudou aqui? Ai, meu Deus, como chamava aquilo? Era perto da minha casa, ali embaixo... Nossa, eu não vou lembrar, mas era onde nós morávamos naquele bairro que foi construído via BNH, que tinha as casas, tinha um colégio ali embaixo, que era pertíssimo de casas. Mas
Eu acho que é o Teixeira Pinto, não é? Isso, exatamente, Osmar. Já trabalhei até o ano passado lá. Olha que legal. E você É. sabe que foi lá que eu descobri um tesouro. Foi muito interessante, porque eu não lembro exatamente de todos os meus professores dessa época, mas eu lembro da pessoa da biblioteca, que eu não vou me recordar o nome, mas ela me proporcionou um encontro com Monteiro Lobato, e eu fui absolutamente lendo todos os livros dele. Então, de certa forma, muito da minha imaginação, da maneira de narrativa, vem dessas primeiras experiências com os livros, e principalmente eu acho que a estética entra na minha cabeça com os 12 Trabalhos de Hércules, do Monteiro Lobato. Ali é fundamental, porque eu começo a me apaixonar pela mitologia grega, pelo mito dos deuses e tudo aquilo. Isso me leva a pesquisar arte e, naturalmente, a formatar um caminho de estética muito poderoso, que me ajuda e que me acompanha até hoje. Walter, agora sim, como que foi a sua trajetória, né? Eu li lá também que você começou a fazer um curso, aí você largou o curso, eu acredito que seja para seguir o sonho que você tinha, né? E esse sonho, como que surgiu na sua vida? Desde pequeno você quis fazer moda, gostava de moda? Não. Como que foi a sua trajetória? Não. É muito curioso isso, porque eu não tenho nenhuma relação com a moda, no sentido da infância, principalmente, porque, primeiro, que a moda, nos anos 60, 70, era outra história. Eu lembro da costureira que tinha perto do Teixeira ali, e que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, e eu adorava, eu tinha um olhar para essa questão estética. Eu ia muito, eu tinha uma loja que eu gostava, chamava Casas Buri, que não existe mais. O Osmar até olhou ali, ó. E nas Casas Buri, tinha uma coisa muito divertida, que era uma banca com retalhos. E aí eu comprava com o meu dinheiro, que o dinheiro que eu tinha, eu comprava esses retalhos, e eu levava nessa costureira para fazer camisas para mim. Então, isso é o primeiro exercício que eu posso imaginar de uma personalização de uma maneira de vestir, mas não necessariamente eu imaginava, nem sabia que existia naquele momento uma carreira para isso. A moda entra de uma maneira muito especial. Nós sempre fomos muito simples. Eu venho de uma família de agricultores, absolutamente sem grandes posses. Então, tinha uma coisa muito interessante, que era ter uma noção muito clara de qualidade. Minha mãe me ensinou muito isso, que se você comprasse uma coisa, teria que ser de muita qualidade para que ela durasse. Então, tinha toda essa percepção, e, naturalmente, isso foi um guia na minha vida, até quando eu me propus a fazer coisas, elas têm que ter qualidade absoluta. Então, é muito interessante que, nesse momento, a nossa vida tem uma mudança ali por volta de 70 e alguma coisa, quando a minha irmã mais velha se forma na faculdade. Minha irmã foi professora de, como chamava aquilo? De educação artística, e, naturalmente, naquele momento, ser professor tinha um valor completamente diferente do que é hoje, me perdoem, mas a vida transformava, era transformada mesmo. E nós tivemos uma mudança de qualidade de vida, de nível de vida. E, naturalmente, com essa possibilidade, a minha irmã mais velha sempre foi a minha madrinha, assim, a que mais ficava mais próximo de mim, porque a minha outra irmã do meio, ela veio para São Paulo com 14 anos, então isso distanciou um pouco a gente. Mas com a minha irmã Daisy, ela me permitia ter uma conta numa loja, o que era uma coisa comum também numa cidade pequena, ter uma conta numa loja. E aí eu fui, eu não me lembro o sobrenome, mas eu lembro o nome, era a Loja da Glória, e ela vendia marcas de São Paulo, essa coisa já de prêt-à-porter e tal. E um dia eu cheguei e disse, mas essa vitrine não está bonita, porque eu sou sagitariano, então vocês têm que acostumar que sagitariano tem um sincericídio, assim, é super sincero. E a Glória foi muito bacana, ela disse, faz,
pode vir aqui fazer. E eu comecei a mexer na vitrine da Loja da Glória e fui gostando daquela situação e principalmente do atendimento. Eu tinha fechado as minhas notas e ela me convidou para fazer um trabalho de verão, como se fosse um trabalho de verão. A gente tinha, na época, em Tupã, a gente tinha a Berli já, que era super importante, a Desacato, a gente tinha uma outra senhora... É onde você chegou a trabalhar também, né? Sim, depois. Eu não lembro, Dora, daquela senhora que vendia Fiorucci, que era incrível, que era em casa, não era uma loja. Zenaide, Dona Zenaide. A Dona Zenaide, exatamente. E daí, assim, eu, quando comecei a trabalhar na Glória, bom, estou fazendo uma biografia aqui, vocês me dizem quando é para parar. Depois eu fui trabalhar com o Seu Pato, na alfaiataria do Seu Pato, porque o Márcio resolveu abrir uma loja. E eu aprendi muita coisa com o Seu Pato, um alfaiate absurdo, um mestre, assim, era fascinante vê-lo trabalhar. E aí eu acho que nesse momento, talvez eu comece a descobrir, porque desenhar eu já desenhava desde criança, eu esqueci de falar isso, eu desenho há muitos anos, né, era natural, era um gesto natural. Então, com o Seu Pato, seu Alfredo, começou uma história, ele tinha uma história que me divertia muito, que ele dizia que o jeans que as pessoas faziam era muito horrível, não vestia, então ele resolveu fazer o jeans na alfaiataria. Olha o oposto de tudo isso, né? E eu fiz uma série de desenhos de bolsos, as pessoas podiam escolher os seus bolsos, então já era personalizado, já era uma coisa super interessante, que hoje é a coisa mais moderna, mais incrível, e a gente fazia isso lá nos anos 70. Tanto foi que aí um dia, seu Adelino e a Elzinha me convidaram para trabalhar na loja nova, que era a Desacato, que era a loja masculina do Grupo Berli. E eu fui, e nesse momento, alunos me perdoem, eu estava fazendo o 2º ano de técnico de química, lá onde era o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. E eu vi que aquilo não era para mim. Eu já fazia estágios nas usinas, né, porque a nossa área do café foi sendo substituída pela área da cana, e era uma profissão de futuro naquele momento, essa questão da química. E por mais que tivesse cor ali, né, não era realmente a minha praia. Então, eu saí da escola. Minha mãe e principalmente a Daisy ficaram muito desesperadas com isso, mas eu realmente comecei a cuidar da minha carreira a partir dali, a me interessar, a estudar cada vez mais, até aproveitar as chances que a dona Elza me deu de poder vir a São Paulo, assistir desfiles, ajudar a fazer os pedidos das roupas, de comprar as roupas, de visitar São Paulo para ver as vitrines e depois reproduzir isso tanto em Tupã como em Dourados. E em 1981, no final de 81, eles me deram uma oportunidade única, que foi dirigir a loja de Presidente Prudente. Então, eu saí de Tupã e fui morar em Prudente com 22 anos. Então, isso, para mim, foi o primeiro movimento para dizer, ok, eu posso sair da barra da saia da minha mãe e posso começar a descobrir o meu caminho. Eu já tinha, nesse período todo da Berli, eu já ouvia muito das pessoas, Walter, você tem muito talento, você precisa ir para São Paulo, mas eu não tinha noção da indústria, eu não conhecia a indústria. Outros detalhes engraçados era, eu comecei a assinar a revista Vogue, e eu imagino que isso deva ser 76, 77, chegava uma em Tupã, naquela banca, na Rua do Cinema, ali, Dora, tinha, na Potiguaras, tinha na esquina uma banca de revista. Continua. Ainda tá, viu? Mesmo, que incrível, que incrível. Então, Banca Brasil, né? Se eu não... Acho que mudou o dono. Mas continua lá. Era do lado da boutique da mãe da Lucimara, da Lenimar. Era do lado, né? Leni, então, né? assim, da Leni, isso. Então, assim, era muito interessante porque essa questão da cultura de moda que hoje eu sinto que foi um dos pilares para realmente estabelecer uma ligação com o setor com que eu trabalho. Por exemplo, eu já li a Regina Guerreiro, que é um dos nossos mitos, na realidade, do jornalismo de moda. Para mim já era normal ler a Regina lá em 70 e pouco, né?
Então, isso foi muito interessante, isso só me deu mais conteúdo e eu abracei essa chance e, de prudente, eu me senti seguro de realmente mudar para São Paulo. Então, em março de 83, eu mudei para São Paulo, na esperança, assim, tipo, vou arrumar um emprego, fazer alguma coisa. Tinha alguns amigos que trabalhavam no setor de moda já, porque toda vez que eu viajava, já ficava na casa da minha irmã Cristina, que estava já morando em São Paulo há bastante tempo. Então, a minha esperança era realmente me colocar em algum ponto ali da moda. Mas eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito abençoada, que o universo sempre conspirou a meu favor, e em Presidente Prudente eu conheci uma pessoa, Verani Murad, que foi, de certa forma, a fada madrinha, porque ela me colocou em contato com Glória Coelho, que é uma das designers mais importantes do Brasil, e que já era importante naquele momento, em 83, ela já era extremamente importante, e eu vim para São Paulo com esse convite de passar pela Glória, de conhecer a Glória. E quando eu fui para a Glória, ela me disse, olha, que interessante, né, essa sua visão da moda, você vem lá do interior já com uma bagagem muito interessante, fica aqui comigo no showroom, vamos fazer um estágio aqui. Falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer esse estágio com ela, quando ela me apresenta para uma editora de uma revista, da editora Abril, que era a Isa Smith, da revista Manequim, e eu nem sabia, porque naquela época tinham outros nomes, eu não sabia o que era um produtor de moda. E a Glória me elogiou muito, porque no showroom da Glória, o meu exercício, o meu estágio era pegar as roupas que tinham na coleção e montar vitrines, montar looks, para quando os clientes chegassem, compreender a mistura que ela tinha da coleção. E a Glória enfatizou muito isso, né? O gosto, o olhar para a proporção, o gosto, e a Isa estava precisando de um assistente, então eu fiquei 15 dias trabalhando ali na Glória e comecei a trabalhar na maior empresa de editoria de notícias do Brasil, que era a Editora Abril. E foi impactante na minha vida, porque vocês podem imaginar, eu sempre brinquei comigo de ser um caipira, eu nunca perdi a minha caipirice, o dia que eu entrei no elevador e estava a Constanza Pascolato, quase tive um infarto. Então era sempre muito estimulante todas essas questões, as modelos, né, as modelos da época, as mais famosas, eu via no estúdio, fotografei muitas delas, me tornei amigo delas, então isso era muito interessante. E nos anos 80, a moda brasileira passava por um movimento de renovação, e aí marcas mais antigas, como a Core, que era uma marca clássica, de roupa muito clássica, estava buscando times de jovens para dar um shape novo na marca, renovar a cara da marca, e eu fui convidado para fazer parte desse time, então eu fiquei apenas um ano na Editora Abril, mas o mais fascinante dessa experiência foi que ela me posicionou para as pessoas, então eu tenho, dessa minha relação da Abril, eu tenho amigos até hoje, né? Então é muito importante, os meus amigos que eram assistentes como eu, se tornaram editores de moda depois, na época que eu era um designer de moda, então isso também ajudou muito a minha carreira. É muito importante a gente pensar numa rede, num network mesmo, né? Numa rede de conexões de pessoas. É muito importante você construir essa rede de pessoas, porque ela vai te acompanhar por toda a vida. Depois eu fui trabalhar na Core, e eu fiquei numa indústria que tinha 2.000 empregados, que hoje nem existe mais isso. Foi as minhas primeiras lições sobre como construir uma roupa, porque desenhar até eu desenhava, mas a construção, a percepção da forma, do acabamento, tudo isso eu aprendi, quer dizer, comecei a aprender lá, e aconteceu de novo um movimento muito importante na minha vida, que foi receber o convite de uma das designers que eu mais respeito no Brasil, uma das pessoas que ela não está mais com a gente, chama-se Clotilde Orozco de Garcia, e a marca dela chamava-se Uiclo, e a Uiclo já era vanguarda, era absolutamente vanguarda, e ela me convida para ser o assistente dela. Então, a minha universidade, na realidade, ele ocorre
na prática. Então, eu sempre coloco o crédito da minha universidade com tudo que eu aprendi com a CLO. E a CLO foi a primeira que despertou em mim a questão do design intuitivo, o design a partir de uma ideia de referência. Por exemplo, ela me apresentou um livro de bijuteria do período Art Deco, e ela me dizia, olha que incrível, a gente pode pegar esses colares e transformar isso em decotes, em recortes, e realmente foi um exercício criativo imenso. Depois eu fiz um curso de moda com Marie Rouqui, que era uma professora de uma escola francesa, diretora de uma escola francesa, que vinha para o Brasil, e na Casa Rodia fazia como um curso livre de 15 dias. Isso foi para mim também muito importante, porque me organizou minha forma de pensar, e criativamente falando, como eu deveria já pensar design como forma e função, e ter a ideia de começo, meio e fim de uma coleção. Naturalmente, da CLO, é na CLO que eu faço a minha primeira viagem internacional, em 1986, eu vou pela primeira vez para a Europa, então também é impactante, porque imagina, eu que sonhava ser cozinheiro de um navio mercante para conhecer o mundo, naquele momento estava do lado da Torre Eiffel, então essas emoções nunca me deixaram, elas sempre foram extremamente impactantes. Eu lembro de ter tempo para visitar os museus, para ir nos lugares que eu achava importante, e depois disso eu voltei várias vezes, mesmo nos anos 80, anos 90, isso era muito tranquilo, voltava sempre, conheci muitos lugares interessantes, e isso ia, de certa forma, construindo uma percepção de moda muito importante. Quando foi 87, mais ou menos, nós montamos um grupo de moda que era uma revolução, porque não, os assistentes eram assistentes, às vezes ficavam sendo assistentes para o resto da vida. E aí a gente se revoltou ali no bom sentido, porque nós trabalhávamos todos no mesmo prédio. E aí a gente se encontrava todos os dias. E a gente resolveu montar um grupo chamado Cooperativa de Moda. E esse grupo cooperativo de moda, no final, teve um investidor, que era um investidor japonês, e que no desmembramento do grupo, que não eram tantos egos, eram 8 egos, aquilo acabou não dando muito certo, eu acabei sendo a pessoa que recebi o investimento para criar uma marca, e eu criei a marca Satori. Então, foi a primeira marca realmente que eu pensei, todo o conceito de produto, a loja, a forma da embalagem. Eu sempre fui muito, eu falo que eu sou quase Luís XIV, absolutista, assim, eu gosto de todos os detalhes, eu tenho controle de todos os detalhes. Foi um exercício de criação, esse durou até 89, consequentemente, eu trabalhei muito no mercado de fotografia, por causa do meu primeiro emprego em São Paulo, eu era convidado por fotógrafos para cuidar de campanhas, de catálogos, e eu trabalhei muitos anos com o Miro Fotógrafo, que foi eu diria, foi o meu MBA de qualificação de qualidade do detalhe, do olhar, da imagem, e a partir disso nos tornamos amigos. Ele fez muitos dos meus catálogos depois da minha marca. Eu fui trabalhar em outras marcas no começo dos anos 90, e em 92 eu lancei a minha marca. E aí teve uma relação muito interessante com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, que a gente não tinha uma identidade de moda. A gente tinha marcas como o Iclô, como Maria Bonita, como Elos, como Gladson, Zump. A gente não tinha nenhuma marca com o nome das pessoas. E aí a gente faz uma revolução. Nós somos um time ali de pioneiros dessa história, que é Alexandre Herkovich, Walter Rodrigues, Fauzi Hatten, Ronaldo Fraga, depois André Lima e tantos outros que vieram, Reinaldo Lourenço e assim, tantos outros que começaram. Tanto que a Glória, que chamava G, nesse momento muda para Glória Coelho. Então é muito interessante, porque tem essa percepção de identidade, de força, e é exatamente nesse momento que eu acho que o ponto mais importante da minha infância vem na minha cabeça.